Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Deus seja louvado nessa manhã de Santa Ceia. Há uma unção de alegria aqui nessa manhã. Há uma unção de tristeza? Há uma unção de alegria aqui nesta manhã. Aleluia. Porque onde há a presença do Senhor, há alegria. E a alegria do Senhor nos fortalece. Quantos estão fortalecidos aqui no Senhor e na força do seu poder? Glória a Deus. Aleluia. Sinta-se abraçado nesta manhã pelo Espírito Santo. Talvez você não possa abraçar o seu irmão, mas o Espírito Santo te abraça. Abra comigo Salmo 132. Salmo 131, melhor. Salmo 132, perdão. Salmo 132. Diz assim: lembra-te, ó Senhor Jeová, em favor de Davi em todas as suas aflições, e de como jurou ao Senhor e voltou ao poderoso de Jacó. Não entrarei debaixo do teto da minha casa, nem subirei ao leito da minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem farei dormitar as minhas pálpebras, até que encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos que a arca estava em Efrata, e achamos nos campos de Jar. Entraremos no seu tabernáculo e adoraremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, ó Senhor, e venha ao lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Só até aqui. Pai, nós glorificamos o teu nome na manhã desse dia. Mais uma vez, fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz. E assim já te louvamos, agradecidos pelo nome santo de Jesus, por esse que vive e reina para todos sempre. E a igreja de Jesus Cristo diz amém e graças a Deus. Pode tomar assento. Aleluia. Queridos, esse texto fala de uma trajetória onde a Arca da Aliança vinha acompanhando o povo de Deus numa trajetória profética, e a arca acabou depois se repousando ali em Efrata, em Kiriat Jearim, Kiriat Jearim, exatamente no governo do rei Saul. E a gente precisa entender um pouco a Arca da Aliança. Naquele tempo ela representava a pessoa de Jesus Cristo. Precisamos entender um pouco acerca da arca para entender a sua trajetória e o seu desfecho final. Porque, na verdade, Deus usa muito símbolos nas Sagradas Escrituras para revelar o propósito que Ele tem na nossa vida.
durante a trajetória de Jesus Cristo aqui na terra. E a arca é um desses símbolos que traz revelações que nós precisamos entender um pouco. Porque a gente vê aqui escrito, né, de uma forma tão profunda. Davi, ele fez um voto ao Senhor. E ele diz: lembra-te, ó Senhor, em favor de Davi, em todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e voltou ao poderoso de Jacó, que não entraria debaixo do seu teto, nem subiria ao leito da sua cama, nem daria descanso aos seus olhos, nem dormitar as suas pálpebras, até que encontrasse um lugar para fazer repousar a arca da aliança. Ele fala especificamente um lugar para o Senhor fazer morada, para o Senhor morar e descansar, em um lugar onde o próprio Deus desejou estar. Então tudo isso tem um sentido figurado, mas um sentido também profético, porque Deus fala e usa linguagem alegórica, figurativa, para revelar profundidades acerca do Messias. E aqui nós vemos através da Arca da Aliança. Bem sabemos que a arca, se nós temos uma arca ali em cima, se tivesse aqui eu iria fazer uma demonstração e ilustração mais precisa. Mas você sabe que o povo de Israel, durante a sua trajetória, através do sumo sacerdote, levava o sangue de um cordeiro ou de um animal para cobrir os pecados do povo de Israel uma vez por ano. Todo ano era imolado um animal, um touro, né? Seja lá um boi, um cordeiro, para levar o sangue desse cordeiro até o altar do holocausto. E ali naquela arca havia uma placa em cima que era o propiciatório, onde se fazia a propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados do povo de Israel, uma vez por ano. E a gente precisa entender um pouco, assim, de forma precisa, de forma clara, o porquê que isso era feito, não é? Tudo isso apontava para o sacrifício do Cordeiro de Deus. Se vocês se lembrarem, quando Abraão, ele levou o seu filho Isaque como cordeiro para o altar do sacrifício, lá onde Deus apontou o local. Ele saiu a uma viagem de 3 dias, de 90 quilômetros aproximadamente, e Deus disse que mostraria o local. E foi exatamente no Monte Moriá, né? Deus escolheu o local para que fosse feito o sacrifício. E lá quando Isaque é colocado sobre o altar, e Abraão pega um cutelo para imolá-lo, e Deus então recebe o sacrifício. E Deus diz então: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque está provado, tu temes a Deus, porque não negaste o teu único filho, eu também não negarei o meu único filho, a quem amo. Então ali foi feito um selo, onde Deus recebeu o filho do homem em sacrifício, e Deus daria o seu próprio filho em sacrifício pelo homem. Então, quando Abraão olhou para os céus, Isaque perguntou: Pai, aqui está o altar para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E Abraão olhou para os céus. Como profeta, ele viajou pelos séculos, e ele viu lá na frente o Filho de Deus vindo no deserto para ser batizado,
por João Batista. E João Batista, quando o avistou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E aí os discípulos de João, quando Jesus se aproxima, aí Jesus diz: Abraão exultou por ver o meu dia e se alegrou. E aí os discípulos perguntaram: mas tu não tens nem 50 anos, como tu dizes que Abraão viu o teu dia? E ele responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Então, na verdade, Jesus, ele é representado por esta arca. E aí, às vezes, a gente não entende que no velho pacto, no antigo pacto, o sumo sacerdote pegava um animal, levava o sangue desse sacrifício para o altar. E ali Deus recebia no propiciatório, que era uma tampa, era a tampa da arca, e Deus recebia esse sacrifício e cobria o povo de Israel por um ano pelos seus pecados. Apenas cobria. Mas a promessa de Deus era que Deus enviaria o seu filho como cordeiro, não para cobrir, mas para redimir uma vez por todas os pecados da humanidade. Mas vamos entender um pouquinho sobre a arca. A arca era feita por medidas dadas pelo próprio Deus. E a arca tinha um material em formato de uma caixa, tinha madeira de acácia, e essa madeira é a única madeira que é incorruptível. A única madeira incorruptível, que a madeira revela a humanidade, fala do homem incorruptível, revestida de ouro, e sobre a caixa havia uma tampa, que era o propiciatório, e essa tampa era totalmente de ouro maciço, 100% de ouro. Então, o que a gente observa aqui? Sobre essa arca, havia a tampa, que era o propiciatório, que era o altar do sacrifício, né? Onde, de fato, se derramava o sangue. Então, a acácia revela a humanidade de Jesus, incorruptível, revestida de ouro, porque ele era 100% homem e 100% Deus.